o que aconteceu, o que foi essa Assembleia da ONU, né? Então, a Assembleia da ONU completou 75 anos, né? E, na verdade, era para ser um grande evento, até festivo, né? Era para ter um tom um pouco mais descontraído, um pouco mais alegre, né? Por tudo que representa essa Assembleia, né? Mas a gente sabe que a gente está vivendo um momento de extrema, né, emergências climáticas, né? A gente tem o problema da pandemia e, obviamente, o que não deixou de fora de muitos discursos, que foi justamente a crise econômica mundial. Né? Então, a gente teve antes, né, antes da terça-feira, a gente teve o pronunciamento do secretário-geral da ONU, que foi abrir a cerimônia, né, antes da tradição que a gente tem pelo presidente brasileiro fazer o discurso de abertura, né? A gente teve essa fala do secretário-geral da ONU, que eu queria trazer para vocês, que foi interessante porque ele justamente pediu a preservação da paz mundial. Lógico que ali ele já estava dando uma leve cutucada em algum cidadão aí americano, né? E pediu também, né, para evitar tensões geopolíticas que a gente está vivendo e muito aí por conta do petróleo, por conta de diversos recursos naturais que a gente está precisando, né? Lembrou também, deixou isso muito claro no discurso, que a gente tem um aumento, e a gente tem falado isso para vocês, muito significante da pobreza, né, a nível mundial, não é só a nível do Brasil. E lógico, né, ele fez o que deveria ter sido feito por todas as autoridades, né? Ele relembrou as milhares de vidas que foram perdidas para a Covid-19, né? Então ele mostrou que o mundo, de fato, está muito frágil, tudo aquilo que a gente está sendo submetido. Eu acho que foi uma das falas muito interessantes, né, de abertura, e logo em seguida, né, no segundo dia, para fazer essa abertura da cerimônia, a gente teve um discurso totalmente complicado aí, totalmente, eu diria, cheio de fake news do presidente do Brasil, que tem por tradição fazer essa abertura desse evento, né, e abriu ali uma cerimônia tentando acentuar as reivindicações internacionais por conta dos problemas ambientais que a gente está vivendo, né? Então, o Jair Bolsonaro ali tentou tirar, né, um pouco ali esse peso das costas dele, né? Isso ficou meio estranho até por se tratar de um cenário internacional e que todos estamos vivendo isso. A gente, obviamente, já falou isso várias vezes para vocês. E teve também uma fala que foi muito icônica, né, do próprio Jair Bolsonaro, que foi os US$ 1.000 que ele está pagando ali de auxílio emergencial. E o mais engraçado, se vocês querem saber, eu fui fazer a conta, né? Eu falei assim, bom, se a gente trazer isso para real, né? Vamos ver o que daria ali se a gente somasse todas as parcelas do auxílio emergencial. Será que dava, né, esses US$ 1.000? Nem somando as parcelas daria esses US$ 1.000. Inclusive, só para vocês terem noção como foi tão cômica essa fala, uma senhora, tá? Não lembro de que região, ela entrou, tá, com um processo na justiça para pedir justamente esses US$ 1.000 que o presidente está pedindo, né? Afinal de contas, acho que foi a maior fake news, o segundo maior vexame que a gente teve ali internacional nessa fala do Jair Bolsonaro, e o Guilherme já vai comentar com vocês. E para fechar, o que também foi interessante para a gente deixar aqui esses tópicos para vocês, foi justamente a fala de Donald Trump, né? A gente tem que falar, obviamente, como que o Donald Trump reagiu a tudo isso, né? Ele pediu, obviamente, de novo, né, que a China prestasse as contas, né, sobre a propagação do vírus, né? Que na verdade é o vírus chinês, não é? Então tem que prestar contas como que surgiu, que a culpa é da China, que é a China que estragou todas as relações econômicas. Então ele deixou isso bem claro, né? E respondeu, de certo modo, à provocação que eu falei para vocês do secretário geral da ONU para evitar essas tensões geopolíticas, não só por questões estratégicas, mas como aquela velha guerra, né? China e Estados Unidos, que a gente sabe que é uma tensão que evidentemente aí vai continuar por um bom tempo, né? Então, a tensão aí entre Washington e Pequim continua e a gente vai ter mais desdobramento logo, logo. Então, esses foram os pontos que, para mim, eu acho que são os mais importantes, que mais chamaram a atenção ali no discurso da ONU. Sei que muitos de vocês acompanharam, a Bia aqui estava até falando que chegou uma hora que dormiu, descansou, né? Porque é uma sessão bem pesada, mas que a gente teve alguns pontos icônicos, algumas falas icônicas, e que, obviamente, eu vou deixar aqui para o Guilherme comentar, mas chamando a atenção de vocês para esses pontos que são, eu diria, os mais importantes, né, o que mais vai afetar a relação Brasil e mundo, né, ou imundo e mundo, vamos colocar assim. Então, diga lá, Guilherme. A gente teve
né, muitos comentários já feitos, mas acho que eu queria até fazer uma intersecção com o que a gente falou na primeira parte, né? Então, bem rapidamente, na primeira parte a gente falou, né, um renda cidadã com calote e tirando dinheiro da educação, afugentando investidor, né? Uma sinalização terrível no meio ambiente com, né, praticamente uma destruição do sistema protetivo normativo do meio ambiente, né, em áreas de, né, restingas, ambientais, aí voltados para interesses imobiliários, afugenta investidor. E aí a gente vem com um discurso do Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU voltado para o mundo, mas com um discurso doméstico, um discurso interno voltado para o eleitor dele, que afugenta investidor, né? Ou seja, a gente percebe que são muitos erros de um governo que é um governo muito ruim, como eu tenho falado, né, já faz um tempo, né, não é nem na questão valorativa mais que a gente critica o governo em relação ao presidente ser uma pessoa com vários defeitos e dificílima da gente sentir qualquer admiração por ele. Mas é um governo muito ruim em termos justamente daquilo que minimamente um governo digamos, um governo regular faria. Ou seja, eles não fazem nem o mínimo. Então perceba, o discurso do Bolsonaro na Assembleia Geral foi um discurso voltado para o eleitor dele. Foi um discurso doméstico num ambiente internacional. Quando ele tinha ali a oportunidade de falar para o mundo, de falar para os investidores, sabendo que ali todo mundo estaria assistindo, não, ele pega e tem ali um discurso totalmente voltado seu eleitor, ou seja, aquela obsessão do Bolsonaro com a eleição, a obsessão dele em ficar no poder, a obsessão dele em agradar, né, os eleitores dele. Uma coisa é clara, né, o Bolsonaro não é nem de longe o presidente dos brasileiros, né, ele é presidente daquelas pessoas que, né, o apoiam. Mas foi um discurso cheio de, obviamente, fake news, como vocês já viram, cheio de coisas inverídicas, né, um falatório retórico. E aí, justamente, é aquilo que, por exemplo, a gente pode até fazer uma ligação com o que a gente vai falar logo mais sobre o debate eleitoral de ontem, né, o debate entre o Donald Trump e o Biden. Esse discurso cheio de retórica, no sentido de cheio de blá blá blá, ele pega bem quando você é candidato pela primeira vez, como foi o Trump quando ele ganhou em 2016 e como foi o Bolsonaro quando ele ganhou em 2018. Mas quando você começa a governar e começa a errar, começa a sofrer o desgaste do seu próprio governo, o que acontece? Esse blá 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 começa a ficar chato e esse blá 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 fica mais do que chato. Ele começa a justamente ter o quê? Um monte de fatos que contradizem esse conjunto de blá blá blá. Então não adianta mais o Bolsonaro virar e falar, não, porque eu vou fazer isso, vou fazer. Cara, você não está fazendo. Presidente, você não está fazendo. Não adianta você virar e falar que o Brasil está de parabéns na proteção ambiental quando você teve Brumadinho, quando você teve todo aquele óleo derramado no litoral do Nordeste, quando você tem as queimadas na Amazônia, quando você tem as queimadas no Pantanal. É uma série de erros que não param de acontecer. E as pessoas vão vendo. A gente tem relatos, a gente tem justamente a imprensa, e a imprensa mundial e a imprensa nacional se comunica e os relatos vão passando. Então, assim, o Bolsonaro ele pode enganar digamos, aquele brasileiro fanático, bolsonarista, que está lá nas redes sociais babando, escrevendo no Twitter, querendo lacrar, querendo acabar com os comunistas, etc. Esse ele pode convencer, mas o investidor ele não convence. Ele não vai convencer aquelas pessoas que simplesmente poderiam dar aportes financeiros para o Brasil, investir no Brasil e ajudar com o desenvolvimento do Brasil. Ele não convence o mercado brasileiro, ele não convence o empresariado brasileiro, ele não convence. E aqui quando eu falo empresariado, gente, eu não estou querendo só falar, né, o grande empresário, ele começa justamente também a não convencer o pequeno empresário, o médio empresário, que começa a perceber o quê? Pô, mas esse cara aí, esse presidente tá pensando em quê? Ele só pensa em reeleição, caramba, a economia tá mal, o desemprego está muito, muito acelerado, está elevado, o meio ambiente tem nos prejudicado, aí vem aquela questão, né? O agronegócio, as nossas exportações, nossas importações, o meio ambiente pesa, porque acaba sendo justamente o quê? Um argumento para a gente ter as portas fechadas,
a gente ter os nossos produtos taxados, né? A gente ter os acordos que poderiam se vislumbrar, como, por exemplo, o Mercosul e a União Europeia, justamente fazendo água. Então, esse blá 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 do Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU foi para a gente bastante constrangedor, porque ele fala essas coisas e tem praticamente 2 anos de governo para contradizer, para falar, cara, não é assim não foi isso que você fez. Não adianta você falar em $1.000 se a gente tem aqui como fazer a conta. Não adianta você falar. E não adianta falar que o Brasil está de parabéns no meio ambiente se a gente sabe que a gente está vivendo uma tragédia, que a gente está vivendo uma catástrofe. Não adianta você falar que você seguiu a ciência e seguiu a ciência querendo justamente aplicar a cloroquina como uma medida inicial para o tratamento, se o mundo inteiro disse que a cloroquina não serve, que a cloroquina não funciona. Não adianta você falar que o Brasil foi bem na pandemia, se o Brasil proporcionalmente vai passar em pouco tempo os Estados Unidos no número de mortes. Ah, como assim o Brasil vai passar proporcionalmente? Gente, os Estados Unidos têm 320 milhões de habitantes. O Brasil tem 220 milhões de habitantes. Se você pegar e fazer uma continha básica em termos de proporcionalidade, o Brasil está na frente dos Estados Unidos em número de mortes. Então não adianta ele falar tudo isso. Não adianta, porque justamente a gente tem como contradizer. A gente tem como contradizer e falar, não é verdade. E aí o que acontece é óbvio que com isso você tem o quê? Você tem investidor fugindo do Brasil. Aliás, pesquisem aí, gente, pode fazer uma pesquisa aí nos principais meios de imprensa, aqueles que têm reputação, que são sérios, né? Que a gente tem uma alta taxa de fuga de investimento no Brasil. O Brasil está perdendo investimento, não para de perder. Então, esse discurso do Bolsonaro foi um discurso voltado para o âmbito doméstico. Ele perdeu uma oportunidade ali de justamente falar para o mundo. Né? Foi um discurso, digamos assim, não tão ruim quanto do ano passado. No ano passado ele estava todo pimpão, agressivo, né? Todo eu vim aqui para mudar, né? Vou acabar com o comunismo no Brasil, toda aquela bobagira toda. Né? Esse ano ele foi um pouco mais moderado. Mas mesmo assim foi muito ruim, porque justamente falou muitas mentiras. Né? Por outro lado, o Bolsonaro falou uma coisa ali que ele tem razão em relação ao Brasil ser um país cristão, um país conservador. Então aí, gente, uma coisa que é uma crítica que eu queria fazer para vocês refletirem. O Brasil, o Estado é laico, é verdade, mas as pessoas não são. Né? As pessoas não são. Então, o Estado é laico e assim deve ser. Não caberia um presidente da República falar isso. É claro que não. Não caberia o presidente da República falar o Brasil é um país cristão e conservador. Não cabe. O presidente da República ele tem que agir como o chefe de um Estado laico. Mas ele não deixa de ter razão quando ele fala que o Brasil é um país cristão, conservador, e é o Brasil que justamente o elegeu nessa pauta. Então aí fica uma reflexão, principalmente para a oposição brasileira que hoje mal existe, né? Porque, digamos assim, por que o Bolsonaro tem tanto apoio, né? Tem tanto apoio em relação, né, à popularidade dele hoje cresceu. Claro, a gente sabe que não é só por causa do renda cidadão, mas é também porque, numa somatória impressionante de erros, tem um vácuo de oposição. Né? Ou seja, não tem uma oposição ao Bolsonaro. O Bolsonaro, hoje, no cenário nacional, ele está jogando sozinho. Tanto está jogando sozinho, que seria bom a gente refletir que a gente ainda fala em 2022 em Lula. Ou seja, o Brasil, o sonho dourado do Bolsonaro é chegar em 2022 contra o Lula. É o sonho dourado dele. E talvez seja o sonho dourado do Lula chegar em 2022 contra o Bolsonaro. Mas, de qualquer forma, né, percebam vocês como a gente está com um vácuo de oposição. Claro que a gente pode pensar que esse vácuo de oposição também se dá pelo fato de que as eleições ainda têm 2 anos para elas acontecerem, ainda tem tempo. Se lançar como candidato agora pode ser um grande desgaste para quem se lance. Né? Veja Witzel, veja Dória. O Witzel no sentido um pouco pior. Mas, de qualquer maneira, o Brasil hoje está numa situação em que o Bolsonaro ele erra demais, o governo Bolsonaro erra demais, mas ele não tem uma oposição que justamente o confronte. E, por outro lado, né, para a gente fechar essa questão do discurso da Assembleia Geral da ONU, uma política externa desastrosa. Né? Continua a dizer que o Brasil não tem política externa. O que o Brasil tem hoje é justamente uma política voltada para o âmbito doméstico, uma política que tem um alinhamento unilateral
completamente equivocado com os Estados Unidos. Aliás, vamos dizer mais claramente, o alinhamento do Brasil não é com os Estados Unidos, é com o Trump. É com o Trump, o que é mais grave ainda para a gente, caso o Trump perca, espero que perda, e ele venha a perder. Mas, de qualquer maneira, a política externa brasileira hoje é um desastre. Né? Foi humilhante a passagem do secretário Mike Pompeo aqui no Brasil, fazendo proselitismo contra a Venezuela, independentemente da Venezuela ser uma ditadura, da Venezuela estar numa situação caótica, mas veja, gente, em termos de diplomacia internacional, em termos de relações internacionais, é humilhante para um país ter o seu território utilizado por um secretário de Estado de outro país para fazer ameaças a um terceiro país que é nosso vizinho. Ou seja, percebam com isso que o Brasil ele pegou aquele protagonismo que ele tinha na América Latina, ele amassou e jogou no lixo, para justamente continuar subserviente ao Trump. Então, essa passagem foi muito grave, porque ela foi humilhante. Né? Foi uma passagem humilhante para a política externa brasileira. Ou seja, o Brasil ele tem que se posicionar com a Venezuela da forma que ele achar, mas não de uma maneira subserviente. Aí é muito interessante a gente ver ver o Ernesto Araújo falando de soberania, o Bolsonaro falando de soberania, que o Brasil mudou, quando o Brasil é completamente lacaio do presidente dos Estados Unidos em termos de política externa. É vergonhoso. Então, fechando isso, foi uma manifestação triste para nós, uma manifestação que foi, no fundo, parecia que o Bolsonaro estava ali na campanha de 2022, falando um monte de coisas que são inverídicas e facilmente prováveis como inverídicas, né, e dando um recado muito ruim para o mundo. Um recado para o mundo que é o seguinte: esse presidente do Brasil não é sério, não é sério. E não bastando isso, né, Guilherme, ontem a gente teve aí um grande fato internacional que tinha muita gente estava esperando, né, como que vai ser a condução americana diante disso tudo, né, justamente pelo primeiro debate entre o Donald Trump e o Joe Biden, né, então a gente estava esperando muito por isso, né, acho que muita gente ansiou por isso e queria ver, né, queria ver de fato um debate a nível o quê? De ideias, né, a gente discute ideias propostas, né, e aí eu quero fazer dois meia-culpa, talvez, vamos colocar dessa maneira. Primeiro, para quem assistiu o debate traduzido, né, simultaneamente, coitados, vocês foram guerreiros, porque a coisa estava muito difícil. Porque a gente entende o lado do tradutor, são jornalistas que geralmente acabam fazendo isso, coitados. E estava muito difícil, porque, o segundo fato que eu quero trazer para vocês, porque justamente o debate assumiu um tom tão mal educado, né, por parte do Trump, que não deixava o Joe Biden falar, não deixava o Joe Biden concluir uma argumentação que ficava tão truncado, você não conseguia nem entender o que o Joe Biden queria falar, nem muito menos o que o Trump queria retrucar. Lógico, é uma estratégia mal educada que o Trump adotou, e ficou muito feio, né? Os analistas estão considerando como o pior debate da história americana, sem contar o baixíssimo nível, né? Eu diria que foi, se a gente trazer para o Brasil, foi mais ou menos aos moldes ali do Quércia no Roda Viva, né? Já que o Roda Viva aí completou sua edição aí comemorativa, né? Relembrando, já que o Quércia brigou ali com o Roda Viva, né? Falando caluniador, né? Acho que se vocês depois derem um Google aí, vocês vão ver o que eu estou falando, mas foi mais ou menos isso, a gente trazer para a realidade brasileira. E o Trump fez igual, não deixava de jeito nenhum o Biden falar, e óbvio, né? Qualquer pessoa, né, vai se sentir ofendido, quer falar, quer expor suas ideias. E duas coisas, né? Confunde a cabeça e você começa a ficar irritado. E eu acho que quem ganhou com isso, né, foi muito interessante a fala até do Zé Simão. O Zé Simão, obviamente, estava brincando com isso. Ele falou que quem ganhou esse debate-boca foi, na verdade, quem foi dormir mais cedo e abandonou o debate, porque ali não dava para entender mais nada, né? E aí eu queria trazer aqui alguns fatos interessantes. Eu anotei 5 pontos para vocês, para a gente discutir, o Guilherme também vai comentar, né? A primeira coisa que me chamou a atenção, fazendo essa ponte com o que a gente está falando de Jair Bolsonaro, de ser candidato, etc., foi eu e o Guilherme, a gente estava assistindo o debate, e eventualmente vocês também estavam me mandando alguma coisa por DM aqui, mas o que foi mais interessante foi que na hora que o Trump começou a assumir essa postura, que a gente viu qual que ia ser o tom do debate, passou tanto na minha cabeça como no Guilherme, o Guilherme vai concordar, que qual seria, né, a postura do senhor presidente brasileiro, né, vendo esse debate e querendo copiar exatamente aquilo.
porque a falta de pedigree, né? Eu falo pedigree que é a nossa identidade, aqui é tão grande, né, para o Jair Bolsonaro, que obviamente ele vai, se puder, e assim, é inegável, copiar essa postura do Trump em algum debate, em alguma situação. Porque era engraçado o espelho. Eu estava vendo Jair Bolsonaro nitidamente na figura do Trump ali. Foi uma coisa, eu diria até bizarra, né? Então, fazendo esse comentário que é importante, que chamou muito a atenção, acho que tanto minha quanto do Guilherme, que a gente teve essa mesma sensação, a gente teve alguns pontos que eu queria comentar com vocês. O primeiro foi que o Biden, ele não é um grande interlocutor, um grande businessman, alguma coisa assim, né? Ele não tem muita afinidade com o palco, né? E dado tudo que aconteceu, a gente olhando a postura corporal dele, ele estava até tranquilo, ele até dava risada da cara do Trump, mas a gente repara que ele perdeu a compostura em alguns pontos, né? Então, inclusive, eu separei só 3 fatos para vocês terem ideia, para quem não conseguiu acompanhar, né? A primeira, ele falou assim, é difícil falar com esse palhaço, tá? Isso foi dito verbalmente. A segunda, né? Ele fala, give me a break, né? Até eventualmente fala, shut up, né? Pro Trump, então cale a boca, né? E ele fala, né? Continua tagarelando. Inclusive, ele faz muito assim pro Trump, tipo, para, você fala demais, né? Então ficou uma coisa muito baixa, mas talvez, não sei, né? E o Guilherme vai poder até comentar melhor, fosse a estratégia do Trump tirar ele dessa zona de conforto, de querer um pouco mais certinho, um pouquinho mais, né? Um pouco mais centrado. Então talvez fosse essa a estratégia que o Trump adotou. O segundo fato que me chamou a atenção, um nível baixíssimo da discussão, foi justamente o ataque do Trump para o filho do Biden. Se vocês lembrarem, o filho do Biden, ele faleceu de câncer em 2015, tá? E ele, de fato, ele era do exército, mas o próprio pai teve que defender o filho, porque teve alguns problemas com drogas, etc. E o Trump cada vez mais pressionando isso, sendo que a pessoa, né, o filho dele nem está aqui para se defender. Então foi assim, eu acho que foi a parte mais extremamente desagradável e que a gente conseguiu ver um Biden ali totalmente assim desacreditado do que estava acontecendo, do que ele estava sendo acusado, do que ele estava sendo pressionado. Então acho que isso chamou muita atenção, assim, o baixíssimo nível, o nível que o Trump estava jogando o debate. Então acho que é lamentável a gente ver esse tipo de coisa, né? O terceiro fato que a gente tem que colocar, o pessoal até estava comentando, foi justamente o que foi abordado, né, pelo entrevistador, esqueci o nome dele agora, foi justamente a declaração de renda do Trump, né? O New York Times soltou a declaração dos 15 últimos exercícios fiscais do Trump, sendo que em 10 deles ele simplesmente não pagou aquela quantia de $750, né? Que é ridículo, só para vocês terem ideia. Um professor americano não consegue, ele não paga $750, tá? É muito pouco para o professor americano, tá? Só para vocês terem uma comparação. Então, a quantidade tributária que o Trump pagou, dado que ele tem cassino, hotel e tudo mais, foi muito pouco. E que, de fato, a gente está vendo aí que tem uma sonegação de impostos. O que eu posso falar para vocês, que foi assim, eu diria, foi uma comida de bola do Biden, foi que ele não abordou isso no debate, ele não foi à luta, né? Ele não criticou. Ele simplesmente começou a falar da política fiscal. Então, ele desviou um pouco do assunto, sendo que era um tópico que ele poderia muito bem atacar o Trump e não o fez, né? Então, infelizmente, deixou passar, mas ele poderia ter abordado. E outra coisa que também eu diria que é baixíssimo nível e que me chamou a atenção, a nível de preocupação mesmo, né, foi o supremacismo branco que o Trump mostrou que ele é, né, que ele é de fato racista, né. Ele, inclusive, né, ele se dirigiu a um dos maiores grupos neonazistas, vamos colocar assim, que é o Proud Boys. Ele falou assim, Proud Boys, aguenta aí que daqui a pouco a gente retoma as confusões, né? Ele se dirigiu, ele olhou para a câmera, praticamente falando com esse grupo. Então, isso também, assim, mostrou uma situação muito desconfortável, muito dura de se engolir, né? Muito triste e lamentável. E, por fim, acho que o que mais chamou atenção, e principalmente para a gente, foi justamente a fala do Biden com relação à parte mais ambiental, desmatamento, essa coisa verde, né? Que está tanto pegando. E o Biden simplesmente falou, né? Eu vou reforçar o Tratado de Paris e quero contribuir para a manutenção da Amazônia. Não com esses termos, né? Mas deu a entender isso, que justamente ele gostaria de ceder $20 milhões para a preservação do meio ambiente, especificamente no Brasil. E deixou muito claro o recado para Jair Bolsonaro.
se vocês não fizerem nada e eu for eleito e não deixarem, pelo menos que a gente ajude com a preservação, vocês vão sofrer fortíssimas sanções econômicas dos Estados Unidos. E só para vocês terem ideia, somem isso ao fato de que no PID a gente tem um americano. Ou seja, cada vez mais, se a gente seguir essa política, se a gente não ter essa manutenção com o desemprego, o que vai, com o desemprego não, com o desmatamento, o desemprego também, o que vai acontecer? A gente não vai ter recurso para poder arcar, para poder sair dessa situação de pandemia. Então, esses foram os pontos que mais me chamaram a atenção. E, lógico, vou ler aqui o que vocês comentaram, o Guilherme vai comentar aqui um pouquinho com vocês, mas que o resumo de tudo isso foi um debate baixíssimo e muito triste, lamentável, eu diria, para a história americana, né? E pelo fato da gente provavelmente ter um espelho do que vai ser Jair Bolsonaro daqui para frente. Diga lá, Guilherme. Olha, Nathalie, eu vou fazer assim, uma seguinte reflexão aqui, mas com base. Vou separar aqui o meu argumento, pegando um pouco de tudo que você falou, mas eu analisei esse debate de duas formas, tá? Uma, claro, né? Acho que todo mundo aqui que está nessa live deve aqui pensar que é melhor que o Biden tenha. Então, mas, independente, analisando como pesquisador, como professor do debate, né, o debate é uma coisa que na política ele mexe muito com subjetividades. Né? Eu estou achando aqui muito interessante olhar o pessoal falando, né, o Biden é muito engomadinho, né, o Trump, o debate, ele mexe muito com a nossa subjetividade. Então, se você colocar, é muito interessante, a gente tem pesquisas sobre isso, se você colocar um monte de gente para assistir, digamos assim, 10 pessoas para assistir o debate, você vai ter quase que 10, né, diferentes decisões em relação a quem foi melhor, quem foi pior, ou simplesmente, né, características diferentes de cada um. Então, ele é muito subjetivo e é muito difícil da gente justamente avaliar, né, principalmente a gente sendo brasileiro e não morando nos Estados Unidos, não sendo norte-americano, quem é que venceu o debate, né? Mas algumas coisas objetivamente a gente pode pensar comparando justamente, né, os dois candidatos e as coisas que eles falam e obviamente o histórico deles. Mas veja, então, nesse sentido, quando a gente fala, né, quem venceu o debate, quem perdeu, uma coisa que tem que ser dita é o seguinte: debate pouco altera voto. Debate, eu gosto de falar o seguinte: o debate ele é para a gente saber quem é que vai perder voto. Por quê? Quando a gente assiste o debate, se você já tem uma propensão a votar em algum candidato, dificilmente você vai mudar o seu voto se aquela pessoa pela qual você tem propensão, ela não cometer nenhum grave deslize ou falar algum absurdo. Você vai apenas consolidar o seu voto. Então, ontem, foi muito interessante ver, né, que inclusive eu procurei assistir, né, na CNN americana, procurei ali, né, dar uma olhada também na Fox News. De acordo com a CNN americana, o Biden venceu. De acordo com a Fox, o Trump venceu. Então, você tem essas subjetividades, de acordo justamente com os eleitorados. Então, ontem, pensando de que o debate ele é voltado para os indecisos, o debate ele só tem uma utilidade: para o indeciso falar, eu não voto nesse cara. Porque dificilmente ele vai olhar o debate e falar assim, eu voto nesse cara, gostei desse cara. Não, porque o indeciso, ele já está indeciso e ele vai achar defeito em vários. Ele vai achar defeito nos dois. O cara que vai votar no Biden não vai deixar de votar no Biden, ele achou o Trump um troglodita ontem. O cara que vai votar no Trump, ele achou o Trump ontem fantástico, calou a boca do Biden. Biden seu engomadinho, ficou lá gaguejando. Ele vai achar isso. Então, no fundo, o debate ontem foi um debate imprestável, em termos justamente de proposição. O debate ele foi horroroso, foi um dos debates mais constrangedores que eu já vi na minha vida, de todos os debates que eu já acompanhei na vida, de todos os debates que eu já presenciei, foi realmente catastrófico, né? Foi triste de ver, foi um debate triste, mas que em termos, né, de, digamos, contribuição para as eleições americanas, pouco para mim ele tem efeito. Acho que dificilmente ele vai mudar um cenário que já é acirrado. Mas, se fosse para falar assim, não, mas sai de cima do muro, Guilherme. Fala quem você acha aí que levou a melhor ontem. Eu diria que é o seguinte: ontem nós tivemos um candidato que não perdeu nem ganhou. Mas tivemos um candidato que perdeu, que foi justamente o Trump. O Trump não errou na dose. Ele foi muito agressivo. Ele foi muito forte, como você bem disse, ele atacou pontos pessoais, que aí você responde como pai,
como alguém que é pai, alguém que é mãe, alguém que tem um filho com problemas com drogas, etc. Isso foi muito grave da parte dele. Nessa parte ele errou demais, né? Ele foi, digamos assim, ele adotou a mesma tática que ele aplicou na época com o debate na Hillary. Foi igualzinho. Mas aí é aquele raciocínio que eu fiz em relação ao Bolsonaro, né? Ou seja, quando ele disputou com a Hillary, ele não tinha 4 anos de governo. Ele era um outsider, ele era uma novidade, ele era um Make America Great Again. Agora ele tem 4 anos de governo, agora ele tem desemprego, agora ele tem uma péssima condução na pandemia, agora ele tem um país dividido e ele tem um país que está numa crise grave de violência por conta de conflitos ali sociais que envolvem justamente, né, a questão do racismo. E esse foi um outro ponto muito ruim do Trump. Ele teve a oportunidade de falar que não era racista e ele não falou. Quando o Biden virou e falou, você é racista, ele não negou, né? Oh, tivemos um acidente aí. Tá tudo bem aí? Tá tudo bem? Cuidado das emoções aí. Tudo bem? É que foi tão chocante que até um celular despencou aqui. Não me assusta aí. Esse negócio aí mais firme. Enfim, mas voltando aqui, até me perdi aqui. Mas o Trump, ele teve a oportunidade de falar que ele não era racista quando ele foi chamado expressamente de racista e ele não falou. Além disso, né, quando ele teve ali a oportunidade de condenar os movimentos, né, que são contrários ao Black Lives Matter, ele não condenou, muito pelo contrário. Ele, na verdade, deu um leve apoio. Falou, olha, stand back, né? Ele falou, vão para trás, mas continuem. Ou seja, ontem o Trump deixou muito claro que ele não é, digamos, desfavorável a essa divisão de brancos e negros nos Estados Unidos. Então, mais uma vez, o que o Trump fez ontem foi, de certa forma, o que o Bolsonaro fez na Assembleia Geral da ONU. Ele falou para o seu eleitor que já está convencido. Ao invés de ele tentar falar para aquele que não está convencido. Eu achei muito interessante que, né, assistindo justamente, né, nas duas emissoras americanas, eu ficava trocando ali entre a Fox e a CNN, falando com os eleitores indecisos, a gente teve muito mais eleitores dizendo, olha, eu até concordo com as pautas do Trump na economia, eu até concordo e acho que o governo dele não foi ruim, mas eu não gosto da postura dele. Eu não gostei da postura dele. Então isso foi mais comum do que aqueles dizendo, o Biden foi muito mal. Então ontem, eu diria, o Trump perdeu eleitores e o Biden continuou estável, né? Vai continuar a ser uma disputa super acirrada, a gente não se engane, os Estados Unidos está dividido, os Estados Unidos está porque efetivamente a economia teve bons, né, índices durante os 4 anos do governo Trump. Esse último ano da pandemia que ferrou bastante ele, mas, né, em termos econômicos, ele teve algumas melhoras e ele também deu voz a várias coisas ali que assombram os Estados Unidos que estavam, né, de certa maneira, adormecidas. Mas, de qualquer maneira, né, vale a gente aqui dizer que, pensando agora de uma forma fora das eleições americanas, nos efeitos do debate, né, além dos Estados Unidos, fica claro para a gente que, para o mundo, uma vitória do Trump é desastrosa. Uma vitória do Trump é desastrosa porque ele vai continuar a apequenar os Estados Unidos nas relações internacionais. Né? O Trump tem feito os Estados Unidos diminuir sua importância no jogo político internacional. A política externa do Trump é muito fraca, é muito ruim. O Trump, ele constrói justamente essas tensões com a China, ele constrói essas tensões econômicas que são ruins para o mundo. Né? Ou seja, uma vitória do Trump não só é ruim para o mundo em termos políticos, como é ruim para o mundo democrático, é ruim para a democracia. O Trump, ele é um candidato autoritário, ele é um candidato violento. Né? Bom, eu achei muito engraçado o pessoal falando aqui o Biden engomadinho. Você poderia pensar que o Biden ontem ele foi presidencial. Ele foi, na verdade, litúrgico. Como a gente sempre fala, ele foi litúrgico, ele foi comedido, ele foi justamente, teve ali uma compostura, como se espera de um presidente.
como se espera de um presidente, né? Acho que você pode até pensar assim, fazendo aqui uma analogia com os nossos anteriores presidentes, parecido de uma forma, né, mais parecida com o tom do Fernando Henrique Cardoso, mais parecido com o tom do Michel Temer, ou seja, então nesse sentido o Trump ele é muito ruim em termos de democracia para o mundo, né? Porque ele é agressivo, ele tem um discurso violento e ele tem um discurso dicotômico. Ele realmente separa, ele não agrega. Então a gente pode pensar que uma vitória do Trump vai manter, digamos, a sociedade americana numa instabilidade muito grande e vai, lógico, influenciar outros, né, digamos, populistas à la Trump no mundo. Se o Biden vencer, a gente também tem que pensar o seguinte, olha gente, o Biden não é o salvador do mundo, o Biden é o presidente dos Estados Unidos. Se ele vencer, ele vai atender os interesses americanos. E atender os interesses americanos, às vezes pode ser bom para a gente, às vezes pode ser ruim para a gente, né? Então, nesse sentido, o Biden, claro, ele ganhando, ele, digamos assim, ele vai retornar os Estados Unidos ao que os Estados Unidos eram. Um país que tinha simplesmente uma posição muito forte no mundo, por conta do seu poderio econômico, poderio bélico, mas atendendo aos seus interesses, né? Que, claro, vão ser ruins de alguma forma para nós, vão ser criticados, mas vai ser, digamos assim, ainda uns Estados Unidos mais democrático. Agora, o Biden ter dito justamente sobre os 20 bilhões a serem destinados para o Brasil, eu achei lamentável a resposta do Bolsonaro. E aí, mais uma vez, serve de exemplo para vocês refletirem como o Bolsonaro é amador, como o Bolsonaro é um político fraco, né? Em nenhum momento o Biden atacou o Bolsonaro. Em nenhum momento o Biden falou o nome Bolsonaro. O Biden ele falou, a floresta amazônica está queimando no Brasil. E o Bolsonaro reage como se fosse uma crítica a ele. Vocês viram que o Bolsonaro tweetou hoje, né? Disse, senhor Joe Biden, né? O Brasil mudou. Agora o Brasil não tem mais, né, um presidente lacaio. Né? O Biden deve estar tremendo, né? Acho que o Biden nem viu isso, né? O Biden deve estar lá, né, preocupadíssimo agora. Nossa, o Bolsonaro reagiu mal ao que eu disse. Meu Deus, a economia brasileira vai aplicar sanções econômicas aos Estados Unidos, né? É pra gente rir, né? É ridículo, né? É o Biden ler aqui e falar, deixa esse otário falar, né? No fundo, né, foi muito ruim a resposta do Bolsonaro, porque o Bolsonaro podia ter respondido, o Biden disse que vai dar 20 bilhões, ótimo, muito bem-vindo, vem ajudar aqui o Brasil, nós já estamos, ele podia até continuar a mentir, ele podia até falar, nós não somente estamos fazendo um serviço, né, aqui fantástico de proteção ao meio ambiente, como achamos ótimo 20 bilhões aqui, venha, deem esse dinheiro para o Brasil sim, vamos continuar nessa parceria. Mas o Bolsonaro é muito ruim, porque ele é essa coisa, ele é essa cópia mal feita de quinta categoria do Trump. Ele reage a um ataque que nem foi feito a ele, mas que ele pega como se fosse a ele. É burro, né? É uma medida burra do Bolsonaro. Simplesmente, aí o Salles também se manifestou dizendo, né? Mas o Biden vai dar esses 20 bilhões, ironizando, né? O Salles, ele gosta de ironizar bastante, né? Ele vai dar esses 20 bilhões por ano ou vai dar esses 20 bilhões em 4 anos? Mais uma idiotice, né, da política brasileira. Bastava o Salles falar, 20 bilhões? Tudo bem, vai ser bem-vindo, mas primeiro ele precisa ganhar a eleição. Ponto final, acabou. Mas não. É porque, no fundo, Bolsonaro e Trump têm justamente esse caráter antidemocrático de políticos que são, na verdade, radicalizados, extremistas e que o tempo todo procuram conflito. Eu acho que esse é o pior, né, que a gente pode tomar, e talvez a análise mais preocupante do debate de ontem. Trump representa aquilo que uma democracia não tem que ter. O Trump ele representa aquilo que degrada a democracia. O Trump ele representa aquilo que degrada o espaço político. E o Bolsonaro, sendo essa cópia, também degrada. Então, ontem foi lamentável em termos de democracia, lamentável, foi um constrangimento que os Estados Unidos passou para o mundo, não teve debate. Foi ontem um bate-boca horroroso, né, com momentos lamentáveis, mas de um troglodita. E aí a gente fala, porque o Biden ainda tentou, de um troglodita que não queria deixar o outro falar, que queria. O Trump chegou a debater com o próprio mediador, né? Ele chegou a discutir com o mediador, um negócio absurdo. E o Biden ali o tempo todo, claro, o Biden uma hora perdeu a calma, né? Mandou ele calar a boca, foi aquele momento em que a gente até tem que pensar, né? Cada um ali se colocando. Eu ali no lugar do Biden, gente, eu acho que
eu não sei se eu aguentava tudo aquilo. A gente vai ficando mais experiente, mas a gente aguenta. A gente até brincou, né, Nathalie? Não, se fosse o Ciro Gomes com o Bolsonaro ali, era capaz do Ciro Gomes levantar e dar um soco na cara do Bolsonaro e o debate acabar realmente no ringue, né? Mas, em termos assim, realmente, para fechar, foi um debate lamentável e acho que justamente não vai alterar muito as eleições americanas, mas se dá para a gente falar que alguém ali foi pior e perdeu, foi simplesmente, né, o Trump, porque ele exagerou na dose. Ele exagerou na dose, ele foi violento demais. Né? Ele perdeu qualquer compostura que se espera de um presidente. Então ali ele pode ter perdido muitos votos, porque uma das coisas que as pesquisas americanas indicam é que hoje nós temos mais indecisos do lado do Trump do que do lado do Biden. Né? Os eleitores do Biden, quando eles são perguntados se eles mudariam o voto deles, eles são mais resilientes, eles dizem que não, de jeito nenhum. E os eleitores do Trump, uma parcela dos eleitores do Trump, disse que pode sim mudar, talvez, de acordo aí com o caminhar das eleições. Então, um Trump muito na defensiva, muito agressivo, extremamente troglodita, né, exagerando na dose, falando coisas ali, ataques pessoais. Então, se o Biden não foi vencedor, o Trump também ali não conseguiu manter pelo menos os votos dos indecisos. Alguns votos ele certamente perdeu. Mas a gente vai, né? Vamos aguardar, tem mais dois debates. Vamos ver como vai ser aí, né, a postura de cada um dos dois com tudo isso que está sendo comentado, tudo isso que está sendo dito em relação aos resultados do debate de ontem. Eu acho que essa estratégia do Trump, inclusive, foi um pouquinho diferente por conta do coronavírus, né? Se vocês lembrarem no debate da Hillary, ele ficava literalmente circulando ali em volta da Hillary, não, sabe, mostrando a presença, né? Eu acho tão intimidador, né? Você não deixar a pessoa debater, né? E como você não podia fazer isso fisicamente, ele fez via voz, né? E, inclusive, um dos pontos interessantes foi justamente quando foi questionado sobre as políticas, né, do coronavírus e o uso de máscara, né, que o Trump falou, eu uso a máscara quando precisa, né, não é toda hora que eu preciso, ó, minha máscara não tá aqui no bolso, e o Biden dando risada, né, porque ainda o Trump atacou ele falando, é tão ridículo que você não se expõe, né, não coloca a sua face para debater, para falar, para se pronunciar com aquele tamanho daquela máscara que você usa. Então, é o tipo de coisa, né, negacionista, né, que a gente está vendo, a gente vê aqui no Brasil e, obviamente, o reflexo do lá de fora, né, é a cópia, né, uma coisa tosca, né, não tem outra expressão para falar. Guilherme, tem uma pergunta aqui que eu achei interessante para você comentar, né, qual que seria, vamos supor que o Biden ganhe esse debate, né? Que acho que é a pergunta de muita gente, né? Qual que seria a condução americana, né? Como que se daria mais essa condução americana? Por exemplo, a gente teria um pouquinho mais de abertura para imigrantes? Como que seriam essas questões, né? Tanto econômicas como, vou falar assim, sociais e políticas? Só assim, minha opinião muito rápida, eu acredito que seria uma condução, acho que um pouco bem mais próxima do que o Barack Obama tinha prometido. Né? Inclusive, né, foi uma das questões revisitadas, o próprio Obamacare, né, que o Trump simplesmente se mostra totalmente contra isso, né, que mostrou várias vezes que o próprio Biden gostaria de fazer o lockdown, que não tem a menor necessidade de fazer um lockdown, que você quebraria a economia americana, criticou as ações, foi interessantíssimo, criticou as ações de Nova York, sendo que Nova York tem pelo menos não, só tem 15 infectados por dia, isso é um número baixíssimo perto de todos os Estados Unidos. Por quê? Porque justamente o doutor adota ainda medidas rígidas. Você, inclusive, não pode comer em restaurante. Ou se come na rua, ou leva para casa, tá? Só para vocês, né, terem essa ideia de como está sendo rigoroso. E, obviamente, o Trump bateu nisso e criticou o Biden por apoiar esse tipo de ideia um pouquinho mais cautelosa, né, seguindo ali os moldes, eu diria, do que talvez fosse a decisão se o Obama fosse o presidente, né? Então, só deixar aqui para o Guilherme comentar isso que é importante, que acho que é a dúvida de muita gente. Eu acho que a gente sempre tem que lembrar, né? A gente não pode ser aqui ingênuo nem inocente. Ali é uma eleição dos Estados Unidos. Ou seja, é um presidente que vai atender os interesses norte-americanos de acordo com a pauta de cada um deles. Né? Mas é claro que eu entendo que uma vitória do Biden ela vai mudar bastante a orientação dos Estados Unidos, tanto no plano internacional quanto justamente no plano interno.
né? E aí você tocou num ponto muito importante, Nathalie, que talvez seja uma das grandes razões que possa vir levar o Trump a uma derrota, né? A pandemia, ela simplesmente deixou muito, digamos, aberta uma ferida forte nos Estados Unidos, que é uma desigualdade que existe principalmente no acesso à saúde, e no acesso à justiça entre os americanos mais pobres, né, e principalmente uma divisão entre brancos e negros nos Estados Unidos. Né? A gente sabe muito bem, né, os dados indicam isso, as pesquisas demonstram isso, que a pandemia ela matou muito mais americanos negros do que americanos brancos. E a gente sabe muito bem que os americanos negros, eles não têm planos privados, né, a grande maioria não tem planos privados de saúde. E eles dependem de um acesso, né, à saúde que nem de longe é, digamos, como o SUS aqui no Brasil. Então, se a gente pode dizer, né, que a gente tem uma coisa aqui bem melhor em termos de desenho institucional que os Estados Unidos, é o SUS. Né? O problema do SUS é que ele não consegue atender todo mundo. Mas, né, os Estados Unidos não têm, e o Obamacare ele foi fundamental, né, nessa medida. E isso, obviamente, deixou muito claro uma fissura na sociedade americana. Então, em termos internos, o Biden, com certeza, vai ter uma política, primeiro, né, de fortalecimento do sistema de saúde dos Estados Unidos. Ele vai ter que lidar com uma coisa muito difícil, que é essa fissura que existe hoje em relação justamente, né, ao racismo. Ou seja, ele vai ter que também fazer uma espécie, digamos aí, de reaproximação com, né, as polícias, né, com todo o sistema de segurança dos Estados Unidos, o sistema interno de segurança dos Estados Unidos, para tentar justamente arrefecer os ânimos e, obviamente, cobrar maiores, né, digamos, condenações e maior punição aos abusos cometidos, principalmente para a população negra. E vejam que, nesse sentido, né, o Biden, ele provavelmente aí, ele vai ter uma dificuldade muito grande, porque hoje, nos Estados Unidos, pensem vocês, né, os Estados Unidos do 11 de setembro, do terrorismo, da islamofobia, etc. Hoje a gente tem claramente, pesquisas mostram isso, dados de inteligência mostram isso. O maior perigo de atentado nos Estados Unidos hoje, de atentado terrorista, é doméstico. São destes grupos de extrema direita. Principalmente, são dos grupos extremistas. E a gente tem agora os grupos considerados de extrema esquerda surgindo nos Estados Unidos. Então, é outra coisa que o Biden terá que lidar. E vai ser bem difícil, porque é justamente pacificar uma sociedade que o Trump acelerou na divisão. Claro, o Trump não é o grande responsável, digamos por isso, mas ele é um dos principais. Ele é um dos principais porque ele fomenta, ele alimenta essa separação. Então, o Biden, em termos domésticos, ele vai com certeza ter uma política mais voltada para esse sentido nos Estados Unidos. Em termos internacionais, o Biden com certeza vai tender mais e aí é muito bom a gente observar isso. Né? E aí, na minha visão, como, né, professor de Direito Internacional, acho isso muito positivo. Os Estados Unidos voltarem a fortalecer um sistema multilateral, uma institucionalidade internacional que se perdeu demais com o governo do Trump, ou seja, um fortalecimento da Organização Mundial do Comércio, um retorno dos Estados Unidos justamente à Unesco. Os Estados Unidos saíram da Unesco, ou seja, um retorno dos Estados Unidos à Unesco, a volta, né, dos Estados Unidos financiando as organizações internacionais que existem, a volta dos Estados Unidos ao Acordo de Paris, né, o fortalecimento da Organização Mundial de Saúde. O governo do Trump é um governo extremamente fechado. O governo do Trump é um governo em que os Estados Unidos se isola e simplesmente age assim, ignorando a institucionalidade internacional. E para nós, brasileiros, todo esse sistema multilateral é importantíssimo. Por quê? Porque nós não somos um país rico. Nós não somos um país que tem um poderio bélico em que a gente pode sentar à mesa e falar, olha, eu quero assim, porque eu quero assim. E a gente não tem uma economia tão pujante que faça com que a gente simplesmente dê as cartas na mesa. A gente joga o jogo, mas a gente não dá as cartas. Então a gente precisa de um sistema institucionalizado. A gente precisa de uma Organização Mundial do Comércio. A gente precisa de uma Organização Mundial da Saúde. O Brasil precisa. Só esse governo brasileiro hoje, o Bolsonaro, eu acho que a gente não precisa. Por isso que é ridículo quando a gente tem o Bolsonaro. Pensem nisso, gente. É ridículo no sentido de amador. De ruim mesmo, quando o Bolsonaro reage ao Joe Biden, falando, Joe Biden, as coisas aqui mudaram. Faz-me rir. É pro Biden dar risada e falar, nossa, que medo de você, Bolsonaro, olha o seu umbigo, amigo.
Eu sou candidato a presidente dos Estados Unidos, você é presidente de um país que vai mal economicamente, que não consegue cuidar da própria casa, cheio de desemprego. Você acha que você tem condição de falar grosso comigo? É que justamente o Bolsonaro é o pet, né? É o bichinho do Trump. É o bichinho do Trump, né? Esse Bolsonaro que brada, né, por um Brasil soberano, no fundo é um lacaio do Donald Trump. Então, nesse sentido, uma vitória do Biden em termos internacionais seria muito bom para países como nós, como o Brasil, como a Argentina, como a África do Sul, esses países que são considerados, né, de renda média. Seria muito bom para esses países que não têm a mesma cadeira a sentar nas relações internacionais. Por outro lado, em relação à China, continuará uma tensão. Hoje a gente tem no mundo, né, uma outra diagramação econômica. A China hoje é uma potência inegável. A China hoje ela dá as cartas no cenário econômico junto com os Estados Unidos. Então vai continuar uma relação tensa, mas uma relação tensa que não precisa ser uma relação bravateira, que não precisa ser uma relação, digamos, como a que o Trump faz, né, de falar que é a peste chinesa, né, que é o comunavírus, etc, e tudo isso, né? Ontem ele falou no debate, né, the Chinese Plague, né, ou seja, a peste chinesa, ele insiste nisso, né, e o presidente chinês, né, na Assembleia Geral da ONU, inclusive, ele foi muito bem no discurso dele, e logo depois ele falou, está na hora de parar com isso, porque isso já cansou. Ou seja, a própria China simplesmente já se manifestou no sentido de, olha, essa bravata dos Estados Unidos está enchendo o saco, porque simplesmente as relações econômicas e comerciais internacionais são interligadas, e a economia norte-americana, bom, quem é o maior detentor de títulos, né, de títulos da dívida pública dos Estados Unidos? É a China. É a China. Então, nesse sentido, né, vai continuar uma relação tensa, porque vai continuar uma relação de disputa, mas não uma relação de bravata que possa, inclusive, levar a tensões desnecessárias na geopolítica internacional. Então, nesse sentido, uma vitória do Biden, em termos internacionais, para mim, é quase que 99,9% mais positiva que o Trump. Por isso que para nós é importante que o Biden vença. Não que o Biden vai nos salvar, etc. Mas não, economicamente para nós é melhor um Biden, politicamente, né, na posição que o Brasil tem hoje nas relações internacionais no mundo, na geopolítica do mundo, um Biden é mais favorável para a gente do que um Trump. Trump só é favorável para a família Bolsonaro. É só favorável para a família Bolsonaro. Para o resto do Brasil, não é. Né? Agora, em termos domésticos, também o Biden vai ter aí digamos, ele vencer um governo dificílimo, porque é um governo de pacificação, de reunião, né, reunião da sociedade americana e, claro, de fortalecimento de um sistema de saúde que está lá na urgência. Nathalie, só para terminar, para quem não sabe, né, depois da Segunda Guerra Mundial, a maioria dos países ocidentais buscou construir um sistema de saúde, né, que tivesse acesso às pessoas mais pobres. A Alemanha, a França, claro, eles são diferentes os sistemas, mas, por exemplo, a Alemanha tem um sistema muito forte de parceria entre o setor público e o setor privado. Né? O Brasil, o SUS, ele é um sistema de parceria entre o setor público e o setor privado. Então, a maioria dos países pós-Segunda Guerra Mundial buscou construir um sistema que justamente, né, de saúde atendesse todo mundo. Os Estados Unidos não conseguiram construir, principalmente por conta de uma campanha que foi feita de que um sistema de saúde seria um grande passo para os Estados Unidos se tornarem socialistas. E aí era aquela contraposição com a União Soviética, no sentido de que um projeto de sistema único de saúde era, na verdade, um projeto de ideologia leninista, ou seja, de ideologia que seguiria a União Soviética. E aí houve, claro, um lobby, principalmente do sistema privado, né, do sistema privado de hospitais nos Estados Unidos, que construiu uma campanha pública impressionante na época do governo, já na época do governo Truman, para não se fazer um sistema de saúde pública nos Estados Unidos. Olha no que deu, né? Olha no que deu o número de mortes nos Estados Unidos por causa da pandemia. A gente pode dizer que se o Brasil não teve um número tão terrível, foi graças ao SUS. E se os Estados Unidos teve um número tão terrível, foi graças não só à péssima condução do Trump, mas à ausência de um sistema que atendesse a população mais pobre. E sem dúvida o Biden vai ter que olhar isso. Sem dúvida. Acho que o Guilherme respondeu bem, deu um bom panorama para vocês, né, do que seria, né, os desafios que se o Biden ganhar, né, obviamente eu concordo com o Guilherme, seria muito bem, muito positivo para a gente, né.
Eu acho que é isso. Falando bastante aqui, tentamos pegar os principais tópicos, responder aqui as principais dúvidas de vocês, né? E a gente vai conversando, né? Sábado a gente volta aí, a gente vai voltando às sessões normais para conversar com vocês e vamos ver o que vai dar, né? Agora a gente tem que esperar um pouquinho para as coisas irem caminhando, ver o que vai acontecer no Brasil com a Renda Brasil, ver os próximos debates, ver o que vai se consolidando aí na opinião americana também, e ver se não vai acontecer mais nenhuma bomba, porque tudo é possível, como o Guilherme já falou aqui para vocês, seja na política, seja no mundo, a gente nunca sabe o que vai acontecer. A gente tenta, né? Faz a medida do possível para ajudar, para tentar resolver tudo isso aí. Agradeço a presença de vocês, agradeço imensamente aí a presença do Guilherme, sempre com os comentários de poder ajudar vocês. Ajuda bastante. Fico feliz com os comentários e, de novo, só agradecer vocês e deixa aqui o Guilherme dar um tchau para todos vocês. Não, eu queria antes de mais nada, Nathalie, pedir desculpas. Hoje eu fiquei brigando aqui com a internet, eu estava até uma hora bravo aqui com a internet, né? Tava difícil se concentrar porque não estava funcionando, troquei umas coisas aqui, acabou funcionando e hoje foi conturbado, né? A internet caiu, você caiu, ou seja, hoje foi uma live um pouco conturbada. Acho que os calores, né, dos debates, de tudo isso que está acontecendo, hoje contaminou a gente. Então, peço desculpas aí o pessoal, a voz não estava boa, estava caindo toda hora. Então, espero que sábado esteja tudo melhor. E é só agradecer a todo mundo, agradecer você, Nathalie, sempre pelo convite. E é isso, gente. Vamos aí, a gente vai. Força, a gente continua. É isso aí. Então, até lá, até sábado. Qualquer coisa, só gritar, a gente conversa com vocês. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau.